Jamil já está aqui na linha com a gente. Boa tarde para você, Jamil. Adriana, Fábio, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. E a gente começa falando, Jamil, de um ataque, um novo ataque à capital da Ucrânia, Kiev, no momento em que o líder maior da ONU estava na capital ucraniana. Adriana, isso tem tido uma repercussão muito grande na imprensa do mundo inteiro, mas aqui dentro da ONU, posso te dizer, é dramática a consideração, porque justamente esse é um ataque que, de muitas formas, humilha a ONU. Deixa muito claro que os russos já confirmaram que foram os autores dos disparos desses mísseis que atingiram um prédio residencial que ficava a apenas 3 quilômetros do prédio onde estava o secretário-geral da ONU, justamente negociando um acordo para eventual cessar-fogo e corredores humanitários. Isso, na praxe diplomática, é absolutamente um choque para toda a comunidade internacional. Por quê? Porque existe basicamente um acordo tácito, que quando o secretário-geral está num local, existe um acordo entre as partes em conflito, que o conflito é suspenso por algumas horas para que justamente o secretário-geral possa dialogar. Ali ele não defende um lado ou outro, ele defende a tentativa justamente de chegar a um acordo de paz ou pelo menos resguardar os direitos da população. E aí, quando um míssil cai diante, basicamente, do secretário-geral, não é apenas um ataque a Kiev, ele foi considerado aqui na ONU como um ataque à própria instituição, ao próprio direito internacional e à própria Carta das Nações Unidas. É um bombardeio nas negociações de paz, Sem né? dúvida. Porque você não respeita. Antônio Guterres tinha acabado de voltar de uma visita à Rússia e foi à Ucrânia justamente para fazer o papel de aquele que ouve os dois lados, aquele que tenta, via ONU, criar uma conversa em direção à paz, um início de uma negociação pela ONU, já que as outras iniciativas até agora pouco andaram e não deram resultado. E nesse ataque, Jamil, estou com o nome dela aqui na minha tela, uma jornalista de 55 anos morreu, uma jornalista ucraniana, Vira Irish, que era da Rádio Liberdade, uma jornalista que, pelo que eu li, trabalhou muito tempo na TV ucraniana, era bastante conhecida no país. O ataque atingiu um prédio residencial, não é isso, Jamil? E essa jornalista acabou sendo encontrada morta, além de outras pessoas feridas, né? Exato. Por si só, o ataque a um prédio residencial já seria um crime de guerra. Sim. Então, já estamos falando aí de algo extremamente grave. Vamos só colocar num contexto, porque esse míssil não caiu ali por acaso e não houve esse ataque por acaso. No dia anterior, em Moscou, Guterres deixou os russos muito irritados quando, na coletiva de imprensa ao lado do Sergei Lavrov, disse que indícios de crimes de guerra tinham sido já registrados. Ele não disse quem foi o autor desses crimes, mas só o fato de ele ter dito numa coletiva de imprensa em Moscou que crimes de guerra foram registrados, obviamente isso deixou os russos extremamente irritados. Tão irritados, Adriana, Fábio, que depois dessa coletiva de imprensa houve a reunião entre Guterres e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. E o que aconteceu depois da reunião? Nenhum comunicado, nenhuma declaração oficial. Ou seja, a reunião, vamos interpretar, porque essa é a interpretação aqui dos diplomatas, a reunião não foi nada positiva. Foi tão dramática, basicamente, a situação, que não houve nem mesmo um comunicado depois dessa reunião. Não é por acaso que um dia depois você tem Guterres em Kiev e uma bomba russa também em Kiev. E mesmo em situação de guerra, né, Jamil, é bom a gente explicar, existem protocolos a serem seguidos, especificamente protocolos diplomáticos. E ao que parece, essa não é a primeira vez, talvez seja a maior aberração dessa guerra, esse ataque a Kiev justamente quando Guterres estava por lá, mas ao que parece a Rússia, principalmente, está se lixando para esses protocolos diplomáticos no período de guerra, né? Exatamente, Fábio. De fato, esses protocolos são acordos muito bem estabelecidos, ratificados por todos os países que estabelecem as regras da guerra. Parece que a guerra é o caos, mas ela tem regras, e a regra principal delas é que você só pode atacar alvos militares. Essa é a regra principal. Qualquer coisa fora disso
nós estamos falando ou crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. Guterres também disse numa das visitas na periferia de Kiev, dizendo que esses crimes de guerra já são sérios suficientes, e ele até não foi uma ironia, mas deu uma cutucada, dizendo, afinal de contas, a própria guerra é um crime, né, dizendo basicamente que os russos estavam fazendo uma invasão que era ilegal. Não foi de forma alguma aprovada, por exemplo, pelo Conselho de Segurança da ONU, não há nenhum respaldo internacional para o que estava acontecendo. Não há só um crime de guerra, mas ele deu a entender que a própria guerra, nesse caso, é um crime. Tá certo, Jamil. Muito obrigada por todas as suas informações. Até segunda. Bom fim de semana. Para vocês também. Tudo de bom.